Graças a Deus. Boa tarde. Vou apresentar minha revisão, que é sobre a monitorização minimamente invasiva do débito cardíaco. Vou fazer uma introdução, depois falar sobre a classificação dos métodos, falar dos métodos propriamente ditos e das evidências que a gente tem sobre a utilização deles. Para começar, então, a primeira pergunta é por que monitorizar o débito cardíaco do paciente? A gente tem esse consenso da Sociedade Europeia, que é de 2014, é um pouco antigo, mas é o último tempo publicado sobre esse assunto. Eu vi até que foi apresentado esse ano no Congresso, o novo consenso, mas ainda não está publicado. Mas, pelo que eu vi assim, de resumo, parece que está bem parecido com o consenso antigo. Acho que não vai mudar muita coisa. A primeira coisa que o consenso fala é que não é indicado monitorizar o débito cardíaco de rotina para todo paciente com choque. O consenso traz algumas indicações específicas. A primeira é nos casos em que a avaliação clínica não é suficiente para esclarecer a etiologia do choque. Nesse caso, a gente pode usar a ecocardiografia ou os métodos de medida do débito cardíaco mesmo, os invasivos ou os minimamente invasivos. Outra indicação nos casos em que não está tendo uma boa resposta ao manejo inicial do choque. Nesses casos, os monitores serviriam para guiar terapêuticas adicionais, fluido, vasopressor ou rinotrópico. Outra indicação nos casos de choque refratário com disfunção de VD. Nesse caso, a indicação é mais forte, é do catéter de artéria pulmonar, porque ele traz informações que os outros métodos não trazem, como a pressão de artéria pulmonar, pressão arterial direita, e alguns catéteres trazem até a fração de injeção do ventrículo direito. Outra indicação é nos casos de choque grave associado à SARA. Nesses casos, a gente pode usar o catéter de artéria pulmonar, mas aqui tem um papel especial para os métodos que usam a termodiluição transpulmonar, porque o método traz algumas informações que já comentar um pouco mais para frente, mas que são úteis nos casos de SARA. E outra indicação é para auxiliar na avaliação da fluidoresponsividade. Usando os métodos de monitorização de débito, a gente consegue avaliar variação de volume sistólico, o Passive Leg Raising, um Mini Fluid Challenge e um teste de oclusão expiratória final. Todos esses testes, essas provas de fluidoresponsividade são provas que precisam de um método que monitoriza o débito cardíaco continuamente, e essa é até uma vantagem dos métodos não invasivos, porque eles monitorizam de forma contínua, enquanto, por exemplo, o Songans monitoriza de forma intermitente, até os catéteres Songans que monitorizam contínuo, eles têm um certo delay, assim, que às vezes prejudica fazer uma prova de fluidoresponsividade. Então, em relação à classificação dos métodos, a gente tem os métodos invasivos, o principal é o catéter de artéria pulmonar. Tem os minimamente invasivos, que os principais são 5, a gente vai focar mais neles aqui, que é o FlowTrack, o Lítico Rapid, o Pico, o Volume View e o Lítico Plus. E tem os não invasivos, que é a ecocardiografia, a bioimpedância, a bioregatância torácica, a reinalação parcial de CO2 e o ClearSight. Bom, os minimamente invasivos, eles são divididos adicionalmente em calibrados internamente, que são aqueles que não precisam de uma calibração externa, então eles calculam o débito por algoritmos próprios e não são calibrados por outro método de medida do débito, e tem os calibrados externamente, que são os que você precisa informar para o aparelho o débito medido por outro método para que ele se calibre. Então, começando então pelos calibrados internamente, algumas pessoas chamam de não calibrados. Eles analisam a onda da linha de pressão arterial invasiva e, a partir disso, eles calculam o débito através de algoritmos próprios. Então, eles próprios se autocalibram. O principal deles, mais conhecido, é o FlowTrack. Ele é fabricado pela Edwards. Ele pode utilizar qualquer linha de pressão arterial, pode ser central, periférica, e ele precisa de alguns monitores da marca e se baseia na análise da onda de pulso. Então, só ilustrando, ele pode usar uma linha arterial, central ou periférica. O catéter não é catéter próprio, é qualquer catéter, mas o sensor é um sensor próprio. Esse é o sensor FlowTrack. E ele é conectado a alguns monitores da marca. Esse aqui é o Vigileu, é um monitor que é um pouco antigo, que ele servia especificamente para o FlowTrack.
Ele atualmente não é mais fabricado, mas ainda existem alguns serviços. Outra possibilidade é o EV1000, que ele também é um pouco mais antigo, mas ele é compatível com o Flowtrack, é compatível com outros sistemas, tipo o próprio SonGuns. Ele foi descontinuado recentemente, também não é mais fabricado. Atualmente a Edwards só fabrica o Rhinosphere, que é esse aqui, que continua sendo compatível com o Flowtrack, além de outros sistemas, né? Então, o que o Flowtrack faz é analisar a onda de pulso e transformar isso em número de débito cardíaco. Simplificando o algoritmo, ele faz uma fórmula que é a multiplicação da pressão de pulso por um fator de conversão Q, que é uma estimativa do tônus vascular do paciente. Então, como que ele calcula esse fator Q? O fator Q ele parte do que a gente informa sobre as características do paciente, de idade, sexo, altura e peso. Então, a partir disso, o algoritmo tenta estimar a complacência arterial, mas o Flowtrack vai um pouco além disso. Ele ajusta também essa estimativa pelas características da curva, pelas características de skewness e curtose da curva. Então, aqui tem dois exemplos. Aqui nesse de cima é uma curva com pouco skewness, então é uma curva bem simétrica. Embaixo, uma curva com bastante skewness, esse desvio aqui, o pico está bem mais para a esquerda. Esses dois pacientes, se eles tiverem a mesma PAM, o de cima tem uma resistência menor do que o de baixo. Então, o algoritmo ele ajusta para isso. Em relação à curtose, ele também ajusta. Aqui, o de baixo é uma curva que tem bastante mais curtose, né, uma curva mais achatada. Isso aqui diz respeito à complacência dos grandes vasos, principalmente da aorta. Então, o Flowtrack analisa isso aqui. A cada 60 segundos, ele vai analisando o formato da curva e vai ajustando o fator de conversão. A pressão de pulso, ele ajusta a cada 20 segundos. Então, isso quer dizer que ele atualiza o débito cardíaco a cada 20 segundos. Outro método que é menos comum, assim, menos usado, que é o lítico Rapid. Ele também utiliza qualquer linha de pressão arterial, pode ser central ou periférica. Ele também precisa de um monitor da marca, mas ele não usa a análise da onda de pulso. Ele usa a análise do poder de pulso, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Ele não exige calibração, mas ele pode ser calibrado. Ou seja, você pode informar para o monitor o débito cardíaco medido por outro método, que ele vai ajustar o algoritmo de acordo com o que você informar para ele. Então, ele também pode ser central ou periférico. Ele não tem transdutor próprio, usa um transdutor comum. E o transdutor comum é ligado no monitor também comum. Mas, através de um cabo, o monitor do lítico extrai as informações do monitor do paciente para fazer os cálculos. Para estimar o débito, ele usa uma análise que ele chama de poder de pulso, que é uma outra análise da curva que não leva em consideração a morfologia. Então, por isso, não tem diferença se usar uma linha central ou periférica, enquanto no Flowtrack tem diferença, as linhas centrais são mais apuradas. E outra vantagem dele é que tem pouco impacto de dumping. No Flowtrack, dumping impacta bastante, e no lítico impacta bem menos. Agora, falando dos métodos calibrados externamente. Então, eles também analisam a linha da pressão arterial invasiva para medir o débito continuamente, e também usam algoritmos próprios. A diferença é que eles são calibrados por um outro método que é mais confiável de estimar o débito cardíaco. A maioria dos monitores usa a termodiluição transpulmonar. Então, vou abrir um parêntese aqui agora para explicar sobre a termodiluição. Então, aqui tem uma ilustração da circulação pulmonar. Então, é injetado um soro gelado em uma veia, geralmente central, e é colocado um sensor de temperatura num catéter arterial, geralmente também central, mas não necessariamente em alguns modelos. Então, quando a gente injeta o soro gelado aqui na veia, a gente vai ter aqui na parte arterial essa curva de temperatura, que é a curva da termodiluição transpulmonar. É uma curva que parece com a curva do SonGuns, mas é um pouco diferente. A gente percebe primeiro que essa curva não atinge o zero, porque o soro gelado recircula, então ele demora para voltar para a temperatura basal, mas os algoritmos fazem uma extrapolação da curva de como seria ela se não tivesse a recirculação. E a partir disso calcula a área sobre a curva. Usando a equação de Stewart-Hamilton, que é a mesma do SonGuns,
que é essa aqui. Então, dá para calcular o débito cardíaco sabendo uma constante, sabendo a temperatura do sangue, do soro gelado, o volume do soro gelado e a integral da variação da temperatura pelo tempo, que é a área sobre a curva. Então, a temperatura do paciente e do soro gelado a gente informa para o monitor, o volume também, então com isso ele consegue calcular o débito. Então, é assim que esses monitores são calibrados. O principal deles é o Pico, fabricado pela Pulsion. Ele precisa de um catéter venoso central, que geralmente se usa no jugular, mas pode ser em qualquer sítio central. E ele usa um catéter arterial próprio da marca, próprio do sistema, que tem um sensor de temperatura. E ele tem que ser femoral, ou axilar, ou braquial. E também usa um monitor próprio da marca, também se baseia na análise da onda de pulso e é calibrado pela termodiluição transpulmonar. Ilustrando um catéter central, geralmente jugular, que é conectado a um catéter venoso central comum, mas que tem esse sensor de temperatura, que é um sensor próprio da marca. Ele serve para sentir a temperatura do soro gelado que a gente vai injetar por uma das vias. Então, esse sensor de temperatura, ele se conecta por um cabo no monitor, e além disso, dá também para conectar o central por um transdutor de pressão no monitor para a gente ter o valor de PVC. Na parte arterial, tem o catéter Pico, que é esse catéter aqui. Ele também se liga diretamente no monitor para informar o valor de temperatura e também é ligado com um transdutor de pressão para informar a curva da PAI. Ele faz parecido com o flow track, assim, uma análise da onda de pulso. A fórmula é um pouco diferente, acho que não cabe falar da fórmula, mas basicamente ele vê a frequência cardíaca, a área sobre a curva, o formato da curva, e ele tem um fator de calibração, que é alterado cada vez que você faz a termodiluição transpulmonar. O outro monitor calibrado é o Volume View, que é da Edwards. Ele precisa de um catéter central, que é obrigatoriamente jugular, e um catéter arterial, que é obrigatoriamente femoral. Também usa os monitores da marca, também se baseia na análise da onda de pulso, também usa a termodiluição transpulmonar. O sistema é bem parecido, aqui tem um sensor de temperatura da Edwards, que se conecta no monitor, e tem o catéter arterial da Edwards. A diferença aqui é que ele também tem um transdutor de pressão próprio do Volume View, que é parecido com o Flow Track, e que também se conecta aqui no monitor para fazer as medidas. Outro método calibrado é o Lítico Plus. Ele é fabricado pela Máximo, ele precisa de um catéter venoso central, mas já foi validado também com acesso periférico, então não obrigatoriamente um acesso central. E ele usa qualquer linha de pressão arterial invasiva, pode ser central ou periférica. Ele também precisa de um monitor da marca e ele também usa aquela análise de poder de pulso que a gente falou. A diferença principal dele é que ele não usa a termodiluição transpulmonar, ele usa a diluição transpulmonar do lítio. Então, injeta na veia uma solução de lítio e na parte arterial tem um sensor da concentração de lítio, que vai gerar uma curva parecida com aquela da termodiluição e usar a mesma fórmula vai conseguir calcular o débito do mesmo jeito. Então, ele usa qualquer sítio arterial e o sensor fica aqui de fora. Ele usa um catéter arterial comum. Ele tem um sistema aqui que quando você começa a termodiluição, a diluição do lítio, né? Ele começa a aspirar o sangue sai pelo catéter, vai passando pelo sensor aqui, uma velocidade constante, e vai sentindo a concentração do lítio. Depois que terminar, o sistema devolve todo o sangue pelo catéter. E esse sensor é ligado diretamente no catéter da marca que faz as medidas. Então, agora, a gente falou dos métodos. E quais são as medidas que esses monitores conseguem trazer para a gente? Então, tem o volume sistólico, o débito cardíaco, que é a função primária de todos eles. O volume sistólico indexado, que todos eles também trazem, ajustado pela área de superfície corporal. O índice cardíaco eles também trazem. A variação do volume sistólico e a variação da pressão de pulso, todos que usam a curva da pressão arterial invasiva, eles também trazem. Todos eles trazem por definição. Assim. Se você conectar o catéter central no monitor, ele também informa a pressão venosa central. E tendo a pressão venosa central, ele calcula também a resistência vascular sistêmica. Lembrando que a fórmula é PAI
menos a PVC dividido pelo débito, mas esse resultado é inútil, a gente não usa muito para resistência vascular sistêmica. Multiplicando por 80 é a unidade que geralmente os monitores mostram para a gente, a medida da resistência. E dá também para indexar a resistência vascular sistêmica pela superfície corporal. Em vez de dividir pelo débito, é só dividir pelo índice cardíaco, que aí você tem o valor indexado. Além disso, tem as medidas que são obtidas pela termodiluição transpulmonar, que são principalmente a água extravascular pulmonar, o índice de permeabilidade vascular pulmonar, o volume diastólico final global e a fração de ejeção global. Então, eu vou abrir aqui um outro parênteses para explicar um pouco sobre essas medidas. Voltando aqui para a curva da termodiluição, os monitores eles fazem uma transformação logarítmica dessa curva e extraem dela duas variáveis. Uma é o tempo médio de trânsito, que é o tempo que demora para metade do soro gelado atingir o catéter arterial. E outra é uma variável que eles chamam de downslope time, que é uma medida aqui da fase descendente da curva logarítmica. Por essas variáveis aqui, o monitor consegue calcular todas as outras medidas da termodiluição. Então, como que ele faz isso? Multiplicando o débito pelo tempo médio de trânsito, ele obtém o ITTV, que é o volume térmico intratorácico, que é toda a quantidade de líquido, ou seja, sangue e água pulmonar, que está dentro do tórax e que interage termicamente com o soro gelado que você injetou. Multiplicando o débito pelo downslope time, ele obtém o volume térmico pulmonar, que é o ITTV, mais sempre está dentro do coração. Assim, o ITTV e o PTV, eles, numericamente, não tem muito valor, mas a partir deles a gente consegue fazer as outras contas. Se subtrair um do outro, a gente tem o volume diastólico final global, que é a quantidade de sangue que está dentro das câmaras cardíacas. Isso aqui tem alguma utilidade, isso pode dar a gente uma noção de pré-carga. Claro que não é completamente validado, não é uma medida muito acurada, mas você pode ter uma noção se o paciente está com uma pré-carga elevada ou baixa, normal. Serve para dar uma noção. Existe uma fórmula que, multiplicando o volume diastólico final global por 1,5, a gente obtém o volume de sangue intratorácico. Isso aqui também é uma medida de volemia e pré-carga, que alguns estudos até já tentaram validar isso aqui como um parâmetro para a expansão volêmica. Vou comentar um pouco mais para frente. Se pegar o volume térmico total e subtrair pelo volume de sangue, a gente tem o que sobra é a água que está no pulmão, que é a água pulmonar extravascular. Isso aqui talvez seja a medida mais importante, a medida que tem mais estudos, tem mais coisas publicadas sobre o assunto. É uma medida que é bem validada assim, para mostrar que existe edema pulmonar, mas que não diferencia se é um edema hidrostático, se é algo inflamatório, né, SARA. Então, por si só, não fala qual é a etiologia, fala só que existe um edema pulmonar. Se a gente pegar o volume de sangue e subtrair pela água pulmonar extravascular, o que sobra é o volume de sangue pulmonar, que é o volume que está circulando na circulação pulmonar. E, isoladamente, também não tem muito valor, mas dá para fazer uma razão entre o volume, entre a água extravascular pulmonar e o volume de sangue pulmonar. A gente obtém um índice, que é um índice de permeabilidade vascular pulmonar. Aqui a gente consegue diferenciar se o edema é hidrostático ou inflamatório. Então, por exemplo, se o edema cardiogênico, a permeabilidade vai estar normal. Se for SARA, a permeabilidade vai estar aumentada. Isso aqui também já é validado, assim, alguns autores até propõem que seja incorporado no critério diagnóstico de SARA, mas claro que a principal crítica é que poucos serviços têm acesso à termodiluição, então talvez mais dificultaria do que ajudaria a diagnosticar SARA. E, por fim, a última medida que a termodiluição mostra é dividindo o volume sistólico pelo volume diastólico final global dividido por 4, a gente obtém a fração de ejeção global, que é uma medida que dá uma noção da fração de ejeção. Também não é validado, também não substitui o ecocardiograma, mas é para dar uma ideia para a gente se o paciente estiver tendo alguma variação ou tiver algum valor muito discrepante, talvez valha a pena avaliar com o ecocardiograma.
Bom, então falando sobre as evidências, eu vou falar primeiro dos calibrados internamente. Assim, tem muito estudo sobre o assunto, não dá para trazer todos, mas eu trouxe alguns para ilustrar assim, a ideia geral que a gente tem de evidências sobre eles. Então, para começar, esse foi um estudo que comparou o FlowTrack com cateter de artéria pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia de vascularização miocárdica. A gente vê que eles têm uma correlação que é bem boa, e esse aqui é um gráfico que, em todo estudo de monitorização, tem esse gráfico aqui, que é o gráfico de Bland-Altman. Cada pontinho aqui desses é um paciente. Aqui no eixo X é a média da medida com os dois métodos, e no eixo Y é a diferença da medida com os dois métodos. Ou seja, quanto mais disperso os pontinhos estiverem no eixo Y, maior a diferença entre os dois métodos. Aqui a gente vê que a diferença média é pequena, né, de 0,26 litros por minuto, bem próximo de zero, aqui a média, só que é bastante disperso. Assim, tem pacientes com um erro muito maior que esse. Desse gráfico sai uma medida de erro percentual, que é uma porcentagem de erro que inclui 95% dos pacientes. Então, nesse caso, 95% dos pacientes tinham um erro de até 38,9%, que é considerado um erro alto. Assim, para o método ser considerado acurado, esse erro tem que ser de menos de 30%. Esse outro estudo avaliou o FlowTrack comparado com cateter de artéria pulmonar em pacientes sépticos. O resultado foi um pouco melhor, uma diferença média de 0,2, um intervalo de confiança de menos 3,7 a mais 4,2, mas com um erro não tão alto, assim, perto de 50%. Desse estudo vem uma das principais críticas, principais limitações ao FlowTrack. Foi um estudo que estudou o método comparado com o cateter de artéria pulmonar em pacientes cirróticos durante transplante pulmonar. Aqui, realmente, o desempenho foi bem pior, assim, a diferença média já foi grande, e o intervalo de confiança foi maior ainda, um erro percentual de 54%. Então, sempre que a gente vê falar de FlowTrack, o que a gente ouve é que em pacientes com tônus vascular muito alterado, ele não consegue detectar o débito adequadamente, ele não consegue estimar o débito porque ele não percebe essas alterações do tônus vascular. Ele estima o tônus vascular e ele quase sempre erra nesses pacientes que têm um tônus muito alterado. Esse é uma outra crítica também, um outro estudo bem importante do FlowTrack. Ele comparou o FlowTrack com o Doppler esofágico e avaliou a capacidade do FlowTrack de detectar alterações do débito cardíaco em resposta à fenilefrina e efedrina. Esse aqui é um outro gráfico também que está presente em vários estudos, que é um gráfico de concordância de 4 quadrantes. Então, aqui no eixo X é a variação pelo Doppler e no eixo Y a variação pelo FlowTrack. Então, aqui no primeiro quadrante, aqui é a fenilefrina, no primeiro quadrante são os pacientes que, pelo Doppler, reduziram o débito, mas pelo Vigidel aumentaram. Então, a maioria dos pacientes caíram aqui nesse quadrante. Os quadrantes em que o FlowTrack acertou são aqui o terceiro quadrante, que não tem quase nenhum paciente, e o quarto, que ele acertou um pouco mais. A concordância foi só de 23%, ou seja, o FlowTrack só acertou a direção da mudança do débito cardíaco em 23% dos pacientes, novamente refletindo que ele não consegue detectar alteração do tônus vascular. E na efedrina o resultado foi um pouco melhor, mas com a concordância ainda muito baixa, de 69%. Então, resumindo as evidências dos métodos calibrados internamente. Eu trouxe só no FlowTrack porque ele tem mais estudos, mas essas evidências meio que se transpõem para os outros métodos que são calibrados internamente. Os valores absolutos têm um erro percentual elevado, então a gente não pode confiar muito no valor absoluto do débito cardíaco que ele mostra para a gente, especialmente em pacientes com tônus vascular alterado. Exemplos como sepse e pacientes cirróticos. Eles não identificam alterações do débito cardíaco após intervenções, como vasopressor, inotrópico ou expansão volêmica. Ele não consegue detectar bem para qual lado que o débito está indo, mas talvez seja útil para algumas coisas. O principal é avaliar a fluidez facilidade, as medidas de variação do volume sistólico e variação da pressão de pulso parecem que são confiáveis. E a principal utilidade dele é para monitorizar pacientes com tônus vascular preservado. Não tem isso, é extremamente raro, né? A gente raramente vai monitorizar um paciente tá com tônus preservado. Então, assim, a utilidade desses métodos é quase que praticamente só para monitorização intraoperatória e pós-operatória de pacientes cirúrgicos e cirurgias cardíacas, não cardíacas,
uma cirurgia de alto risco. Então, eles são usados mais no centro cirúrgico atualmente. Em relação às evidências dos métodos calibrados externamente, em relação à acurácia da termodiluição transpulmonar, isso assim, ninguém tem muita dúvida. A gente sabe que é um método bom que mede o débito cardíaco com uma acurácia satisfatória. Esse aqui é um exemplo que comparou a termodiluição com o cateter de artéria pulmonar. Teve uma diferença média pequena, com o intervalo de confiança também considerado pequeno. Esse artigo não trouxe o erro percentual, mas seria um erro percentual pequeno, assim, bem aceitável. Então, como a gente sabe que a acurácia é boa, as pessoas começaram a testar se muda desfechos, se dá para usar isso na prática. Então, esse aqui foi um estudo que guiou a reposição volêmica na UTI em pacientes sépticos ou com SARA, pelo PICO ou pela PVC. O algoritmo é um pouco grande, mas basicamente a diferença foi que nos pacientes com PICO, eles avaliavam o volume de sangue intratorácico da termodiluição. Se tivesse baixo, o paciente recebia colóide; se tivesse alto, recebia nitroglicerina ou dobutamina; e se tivesse alto com a água vascular extrapulmonar alta, recebia furosemida. Já no grupo PVC, se tivesse baixo, colóide; se tivesse alto, nitroglicerina, dobutamina ou furosemida, a critério de quem estava cuidando do paciente. E não teve diferença em praticamente nenhum desfecho. Assim, não teve diferença em mortalidade e praticamente nenhum dos desfechos importantes. A única coisa que teve um pouco de diferença foi a necessidade de diálise contínua em 14 e 28 dias, que foi menor no grupo do PICO. Outra coisa que tem bastante estudo, assim, que é bastante estudado atualmente, é sobre o valor da água extravascular pulmonar. Então, esse estudo avaliou os fatores prognósticos em SARA e mostrou que é um bom fator prognóstico independente. Usando o valor de corte de 21 ml por quilo, que a água é o valor da água indexada pela superfície, pelo peso corporal, na verdade, ele conseguiu separar bem os sobreviventes e não sobreviventes, né? Então, com isso, quem estava acima desse valor, 70%, quer dizer, 70% dos não sobreviventes estavam acima desse valor, não, perdão, é o contrário. Quem estava acima do valor, 70% faleceu, e quem estava abaixo desse valor, 42% sobreviveu. Ele avaliou também o índice da permeabilidade vascular pulmonar, usou o valor de corte 3,8, e quem estava acima teve mortalidade de 69%, e quem estava abaixo, 37%. Então, a conclusão foi que os dois são fatores prognósticos muito bons para pacientes com SARA. Então, resumindo as evidências, as medidas obtidas da termodiluição transpulmonar são confiáveis, têm uma correlação muito boa com o cateter da artéria pulmonar, e mantém essa acurácia mesmo em pacientes críticos, mesmo em pacientes sépticos, grandes queimados, com disfunção ventricular, inclusive no intraoperatório de cirurgia cardíaca. A água extravascular pulmonar é um excelente preditor de mortalidade em pacientes com SARA, mas ainda não tem um estudo que maneja pacientes guiados por esses métodos multi-desfecho, mortalidade ou qualquer algum outro desfecho. Então é isso. Então, resumindo, considerar monitorizar o débito do paciente em choque quando as coisas não estão claras, ou seja, para definir a etiologia, ou quando as coisas não estão indo bem, para guiar intervenções adicionais. Os métodos calibrados internamente têm utilidade muito limitada na UTI. Talvez sirvam mais para o centro cirúrgico mesmo. A termodiluição transpulmonar pode ser especialmente útil nos casos de SARA, por aquelas medidas que ela traz, que os outros métodos não trazem, mas talvez não mude o desfecho. Uma coisa talvez tenha percebido, que eu não falei nada de ventrículo direito aqui. Ou seja, esses métodos não trazem informação sobre o ventrículo direito. Se o ventrículo direito for o problema, considerar o cateter de artéria pulmonar e não esses métodos que eu falei. Usava bastante na residência, né? Fora. Assim, não utilizei muito, mas a Team Flowtrack eu tive uma impressão bem diferente. Assim, eu me frustrei bastante com as evidências. Ainda mais no perfil de paciente de UTI, chocado, gráfico, era porque muitas vezes é usado. Assim, não confiei que dá para confiar nem na medida absoluta e nem na tendência, porque parece que ele não responde bem às intervenções.
talvez só para avaliar fio da confiabilidade, mas não precisaria ser também flow track, pode ser, por exemplo, até aí. Monitor, né? PPP. Exato. Não precisa usar um monitor de débito para isso. Engraçado, né? Como as pessoas continuam usando os dispositivos, mesmo com as evidências não são muito animadoras, né? E curioso, porque a diferença do volume view pro track, na verdade, seria talvez uma PAI que já tem um módulo próprio. Né? Então, a invasividade dos dois é muito distinta. E a minha impressão é que as pessoas, pelo menos no complexo, assim, usam mais o flow track do que o. Não sei se Acho que é aquele. com certeza, né? Mas. Uma pena, né? A gente usar errado. Thiago, tinha essa experiência da residência dentro de fora. Né? Aqui vocês veem vários diários, né? Vocês têm. Concorda com o Thiago? Eu não vi muito de fora, assim. Vocês viram? Usa muito. Sim. O flow track usa muito. Infelizmente eles não chamam de flow track, chamam de evento. Mas como monitor de débito, para os casos que parecem que estão piores, assim, eles usam Swan. Bem assim, legal. Não sei se... Não sei se é anestésico, isso. O transplante usa... Sim, então. A minha impressão é que o ECO substituiria grande parte das indicações, né, desses monitores. Pouca coisa não conseguiria ver pelo ECO que precisaria de monitorizados. E talvez precisasse teria que ser os comandantes, não o monitor. Foi a impressão que eu fiquei. Eu acho que o porém do ECO tem a pecinha atrás do ECO. E essa é uma variável que precisa de muito treino. A experiência que eu fui, talvez a Lara tenha visto bem, foi no SAM. Lá eles têm uma certa facilidade de conseguir colocar o tráfego pulmonar. E a impressão que eu fiquei é que eles dividem muito assim. Eles querem ver pressão em câmaras e tudo mais, é sondas. Então, geralmente, choque cardíaco. Eles querem ver volume, enfim, mais pacientes céticos, coisas desse tipo, eles usam uma pressão transpulmonar. E que faz sentido, né? Porque realmente o pulmonar vê volumes, vê água extravascular pulmonar, e o sonograma tem pressão e PVD, né? Então, as coisas a impressão que eu fiquei do estágio lá foi mais ou menos essa recomendação e realmente no desfecho o eco é menos invasivo e lá eles fazem também esofágico, meio quebra-leiros, ali faz. Então, ainda tem uma ferramenta melhor, mas não tem uma evidência robusta para usar. Como tem um custo envolvido, não é barato, eu não lembro de diferente de pressão transpulmonar no HC, mas...
Já vi fazer treinos sobre isso. Nem no SESC, como isso foi legal, mas eu queria Isso é usar o sensor, é só biblioteca. Na aula do teatro, eu acho que uma boa dica para a gente usar depois o argumento das pessoas é fazer essa tendência. Já ouviu falar dessa tendência? Seguir tendências, né? Eu acho que a gente fica muito irritável no TI. O pós-operatório imediato talvez faça sentido, mas só, né? Quando a gente pudesse usar esse artigo do Thiago começou para falar disso, assim, no momento que o paciente é no terceiro dia de UTI, complicou o choque séptico pós-operatório, a gente já não pode mais ver tendência. E a chance de a gente ver o contrário, isso é muito perigoso, né? Não é só a gente errar, é ver o oposto, né? Então é falar. Então, parabéns. Essas coisas que você trouxe ilustram. É bom para a gente também levar para os outros lugares. Mas é muito assustador você falar que no eco ele aumenta o débito e no outro ele diminui. Isso mostra como essa questão de resistência vascular, quando a gente pensa em tônus vascular, quanta diferença isso faz, assim, né? Não é uma coisa simples, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tentar bater o olho na curva de PAI, tentar adivinhar coisas também, vai aumentando a chance de erros, assim, né? Tem uma máquina calibrada com um algoritmo para fazer isso, para interpretar, às vezes consegue. Acho que tem algumas lições aí. E, ao mesmo tempo, talvez no pós-operatório, a questão de volume. O que vocês acham disso? Quando são fios no transplante? Acho que isso apoia alguns estudos, né? Podemos discutir, inclusive com a Paulinha, Relief, que chama. Mesmo o grupo controle do restritivo na sociedade, tinha, sei lá, em 24 a 48 horas do pós-operatório e recebeu 3,5. Então, acho que a gente tem pós-operatório de barriga, que ficou a barriga exposta, perde muito. A gente pode soltar um pouco de gente que é muito pouco volume. Talvez não veio do pós-operatório com esses métodos, talvez, assim, principalmente se estiver indicando volume, talvez faz sentido, né? Aí você vai pegar um eco, vir para enfermagem, vai preparar, isso talvez não faz sentido, né? Tudo isso. Sendo que você pode confiar, né? Se eu tive um pós-operatório, vocês já viram um pós-operatório de high-tech no SESC? High-tech? Já ouviram falar de high-tech? Uma operatória, a ideia é que fibra peritoneal, doença peritoneal, você pode fazer com duas quimioterapias modernas hoje em dia, que é uma que queimar, você põe um soro quente no peritônio, e tem uma outra que é normotérmica, que essa é ambulatorial. Essa de que é de alta temperatura, geralmente vai no centro cirúrgico, faz citoredução, e aí joga no soro quente e queima. E aí eu fui muito marcante para mim, meu primeiro pós-operatório desse tipo de caso, que eu não tinha acompanhado. E aí eu fiquei super chocado na hora base. E estava o balanço positivo do intraoperatório de 5 litros. E veio um flow track, tipo, foi de responsabilidade, sei lá, curva de descarga baixa, assim, sabe? Tipo, dava para dar essa 30 litros. E aí, aquela coisa, dava 5 litros, e deu mais um pouquinho de volume, deu um pouquinho, dava um pouquinho, melhorava a pressão, na hora caiu um pouco, mas eu fiquei receosa. Assim. E eu fui ler sobre a perda que tem de calor, chega a ameaça de 4, 5 calorias do paciente. Assim. Então, você pode transferir você deve ter pelo menos 300 ml de volume depois. O ideal é que isso seja feito no intraoperatório. Mas ele também ficou com medo, ele já dava 5 litros e para ele estava tudo bem, assim, mas eu para 12, 15 litros e faz sentido mesmo. Porque ele realmente está perdendo isso, assim. E aí, na hora que a gente deixou lá 500 ml correndo de soro, ele foi melhorando, você entrou no normativo, na profusão, acordou, melhorou e tudo mais. Assim. E é uma coisa que eu teria muita dificuldade de aceitar que eu estou dando certo, mas é um cenário que volume faz muito sentido, assim, sabe?
Então, tem algumas cirurgias, e essas de barriga, principalmente high-tech, que eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Assim. Eu nunca veria um soro 15 melhor, eu deixaria 6 horas comendo. Mas era isso mesmo. Enfim, e o flow track mostrava bonitinho, assim, que era negativo, o volume positivo. Assim. Enfim, eu acho que a gente talvez também não jogar, pelo menos a gente jogar fora ou beber com água, né? Tipo, mas eu acho que é pouca coisa, é muito pouco. O que mais? Outra coisa, gente? Acho que é isso, a gente tem que saber, principalmente pós-operatório, a impressão é que tipo, se vem com o paciente, assim, ó, use, mas até porque tem o eco, tem paciente que a janela é uma bosta, assim, daí tem que perder qualquer tipo de barulho. Mas eu já vi, de todas as vezes que eu vi, acho que uma só tinha uma indicação um pouco mais, tipo, faz sentido, o resto foi tudo. Tem das indicações que ela foi por fora, se não for para tipo, um choque novo, o paciente, um choque séptico, assim, daí você fica meio que no escuro, mas te dá um calor de coração, você tá meio no Uber ali, se quebra o. E uma outra coisa da aula do Thiago, que me chamou a atenção da gente guardar, que lá no comecinho do guideline, quando veio o débito cardíaco. E quando a gente sabe biologia, quando as coisas estão indo bem. E a gente, às vezes, mesmo está indo bem, tá subindo, vai lá medir o débito cardíaco. Então, cuidado, porque às vezes a gente vai mudar uma conduta que não precisava. É só deixar na hora, vai baixando na hora, é isso. E aí começa a pensar, mas veja bem, mas o débito não está tão assim, e a gente vai fazer uma diferença que não. O custo-benefício não vale a pena, né? Eu acho que é um lembrete de custo-benefício, né? Quando que faz sentido acrescentar causa do sistema? Porque o novo número é o novo causa do sistema. Assim. Enfim, acho que é um bom lembrete. Esse grupo, eles fazem os 3 guidelines e eles escrevem isso. Assim, se as coisas estão seguindo o caminho do bem, não pega no eco. Não precisa, nem eco precisa. Assim, né? É isso. Na última aula do Gabriel, o professor Marcelo falou que ele faz VETs tanto quanto ele faz ETI. Só um lembrete. Assim, ou seja, quase muito. Gente, almoço. Já que você tivesse A gente vai ter aquela. Da Edward. manda depois, A ideia é porque é legal demais.